Semana 3 do PET volume 2. Então, pessoal, para resolver essas atividades da semana 3, a gente precisa entender algumas variações da primeira lei de Mendel, né? O assunto dessa semana é esse. Essas variações são situações que são diferentes daquelas esperadas na primeira lei de Mendel, né? Normalmente na primeira lei de Mendel a gente tem aquelas proporções, né, de 1 para 2 para 1. Um homozigoto dominante para 2 heterozigotos para um recessivo homozigoto. Em várias situações a gente vai ver que essas proporções podem se alterar. Isso a gente chama de variações da primeira lei de Mendel. Então, no primeiro caso aí nós temos gene letal ou alelos letais. São genes que dependendo da combinação do par, provocam a morte em animais. Aí nós temos o exemplo dos ratinhos, né? A pelagem de rato. Aqui nós temos 2 heterozigotos, né? Eles foram cruzados e geraram o seguinte: um azão, 2 azão-azinho e um azinho-azinho, né? Lembrando que esse recessivo aqui tem a cor preta, os demais são amarelos, e esse aqui ele nem chega a nascer. Por quê? O alelo azão em homozigose, ele é letal, ou seja, ele faz com que o indivíduo morra antes mesmo de nascer. Então aqui já altera aquela proporção esperada na primeira lei de Mendel. Ao invés de ter um homozigoto dominante para 2 heterozigotos para um recessivo, eu vou ter apenas a proporção de 2 para 1, porque esse aqui eu não vou contar, eu elimino ele aqui, ó. Então, eu vou ter 2 amarelos em um total de 3. Eu vou ter um preto em um total de 3. Então, não vou mais ter o total de 4, porque um morreu, ok? Então, entenderam aí? Gene letal é aquele que pode matar um indivíduo. Próxima variação é a pleiotropia. Ela ocorre quando apenas um par de gene vai determinar mais de uma característica em um ser vivo. Então, na pleiotropia eu tenho um par de genes responsável por determinar mais de uma característica no mesmo ser vivo, né? Então, tem aí exemplo aí nas plantas, né? Que é o gene que determina a cor da cebola, ele também determina um tipo de proteção natural contra fungos, né? Determina a produção de uma substância que vai proteger aquela cebola do ataque de fungos. Então, repara, você tem o mesmo gene, ele determina a cor da cebola e ainda a proteção contra fungos. Então, isso é pleiotropia. Também, no caso do ser humano, tem algumas doenças também, que são resultado de pleiotropia. Temos aí a fenilcetonúria e anemia falciforme. Vou falar rapidinho sobre elas. A fenilcetonúria é uma alteração de um gene que causa uma deficiência numa enzima, né, que processa um aminoácido chamado fenilalanina. Com isso, com essa deficiência dessa enzima, vai haver um acúmulo desse aminoácido no organismo e isso vai gerar problemas no sistema nervoso do indivíduo, entenderam? Já a anemia falciforme, ela também, né, acontece por causa de uma alteração dos genes, né, que vai promover uma troca dos aminoácidos, e aí isso vai influenciar na forma da hemácia, porque a hemácia, a célula sanguínea, ela é redondinha, mas quando acontece essa alteração genética, ela vai passar a ter uma forma de foice ou de meia-lua, né? Como aqui vocês veem aqui no exemplo aqui, ó, do vaso sanguíneo, ela não está redondinha, e isso dificulta o transporte de oxigênio, entenderam? Então, essa doença chama-se anemia falciforme. Então, lembrando, fenilcetonúria e anemia falciforme são casos de pleiotropia. E pleiotropia é quando apenas um par de gene determina mais de uma característica no ser vivo. Dominância incompleta. Dominância incompleta, gente, é quando não há uma relação de dominância e recessividade, né? Acontece o seguinte: quando o genótipo heterozigoto, ele vai apresentar um fenótipo intermediário em relação aos fenótipos da geração parental, ou seja, vai haver uma mistura entre os alelos, entenderam? Então, temos um exemplo aqui das flores, né? A flor vermelha e uma flor branca. Elas foram cruzadas e geraram um fenótipo totalmente diferente da geração parental. Observe, era vermelho e branco. Formou o quê? Formou um rosa. Houve uma mistura, houve uma formação de uma característica intermediária entre os indivíduos da geração parental. Olhando para esse indivíduo aqui da F1, dessa cor rosa, eu não consigo ver o vermelho da geração parental, não consigo ver a cor branca também da geração parental. Então, houve a formação de uma característica intermediária, ok? Codominância. A codominância é parecida com a dominância incompleta, porque na codominância também não há relação de dominância e recessividade. Porém,
também não vai haver formação de característica intermediária. O que vai acontecer então? Na codominância, gente, eu vou ter dois alelos se expressando ao mesmo tempo no indivíduo. Ou seja, observa aqui o exemplo dessa pelagem de bovinos, né? Eu tenho um indivíduo aqui branco e um preto, que na verdade está marrom. Eles foram cruzados e geraram indivíduos 100% malhados. Mas aqui não houve uma formação de uma característica intermediária, não houve uma mistura do genótipo dos pais, sabe por quê? Porque eu consigo olhar para esse indivíduo e ver a cor marrom desse aqui, consigo ver a cor branca desse aqui. Então, isso significa que eu tenho dois alelos se expressando simultaneamente, ou seja, não houve formação de característica intermediária. Então, essa é a diferença entre a codominância e a dominância incompleta. Na dominância incompleta, tem formação de uma característica intermediária, que é uma mistura da geração parental. Na codominância, não há formação de característica intermediária e os dois genes se expressam ao mesmo tempo. Então, vamos para os exercícios. Questão de número 1. Em camundongos, o genótipo azinho é cinza, recessivo. Azão é amarelo, heterozigoto. E azão morre no início do desenvolvimento embrionário. Gente, quando falou que azão morre no início do desenvolvimento embrionário, eu lembro de quê? Eu estou lembrando de alelos letais, né? Mas a pergunta é o seguinte: qual descendência se espera do cruzamento entre um macho amarelo com uma fêmea amarela? Se é amarelo, é esse indivíduo aqui, ó. Ele é esse aqui. Ele é azinho, né? Então, eu vou cruzar azinho com azinho. Azão com azão. Azão com azinho. Azinho com azão com azinho. Como eu disse, se trata de um caso de genes letais. Então, esse gene aqui, em homozigose, né, ele é dominante homozigoto, ele determina a morte do indivíduo. Então, eu não vou contar ele na minha proporção. A proporção vai ser alterada. Então, eu vou ter aqui uma proporção de 2 heterozigotos, né, de 2 amarelos, em um total de apenas 3, porque um morreu. E eu vou ter aqui um indivíduo cinza, em um total de 3, gerando 1/3. Então, a nossa resposta fica 2/3 de amarelo e 1/3 de cinzento, letra B. Lembrando que essa proporção foi alterada porque um indivíduo morreu por causa dos genes letais. Número 2. Em galináceos, há um alelo que condiciona o fenótipo conhecido pelos criadores como Frizzly. A anomalia que ele determina é a deformidade das penas, que são fracas e oferecem pouca proteção térmica. As aves afetadas apresentam ainda pouca produtividade de ovos e carne, aumento dos órgãos digestivos, alterações hormonais e dos rins. Como se denomina esse tipo de padrão de herança em que só um alelo causa múltiplas manifestações fenotípicas? Gente, o que acontece? Quando tem apenas um gene determinando várias características, eu tenho o quê? Pleiotropia, né, gente? E qual é o exemplo desse tipo da pleiotropia na espécie humana? Eu já falei lá atrás, né? Fenilcetonúria e anemia falciforme. Questão número 3. Em Drosophila é uma mosca, o mesmo alelo que condiciona a cor branca dos olhos determina a ausência de pigmentação nos túbulos de Malpighi e nos tecidos que envolvem as gônadas dos machos. Gente, presta atenção. Eu tenho um só alelo determinando a cor branca dessa Drosophila e a ausência de pigmentação nos túbulos de Malpighi. Tem um gene determinando mais de uma característica. Isso é o que, gente? Isso é pleiotropia, letra D. É um caso de alelos múltiplos? Não. O que é alelos múltiplos? É quando eu tenho vários alelos determinando apenas uma característica. Tudo que você vê de diferente aqui será estudado mais à frente. É um caso de codominância? Não. Codominância é quando eu não tenho relação de dominância e recessividade. É interação gênica? Não. O que é interação gênica? Interação gênica acontece quando vários genes interagem entre si para influenciar uma mesma característica, uma única característica, mas também não é assunto para essa aula agora. Então, ficamos com a letra D. Vamos para a questão 4. O albinismo é uma desordem genética que afeta a produção de melanina. Essa produção é determinada pela presença de um alelo azão, e azão, né, é dominante, e observa-se ainda que o indivíduo homozigoto recessivo é albino. Gente, nós notamos nessa informação aí que há uma relação de dominância e recessividade. Então, isso aí é um caso de dominância completa, é um caso típico da primeira lei de Mendel. Então, se tem relação de dominância e recessividade, a dominância é completa. Não é alelos letais, porque
não está falando de um indivíduo morrer. Não é dominância incompleta, porque na dominância incompleta e na codominância não há relação de dominância e recessividade. Também não é epistasia, pessoal. Epistasia é quando é um tipo de interação gênica em que um gene vai inibir a expressão do outro. Também não é assunto para essa aula. Então vamos para a questão número 5. A maravilha Mirabilis jalapa, né, que é a flor, é uma planta que apresenta flores vermelhas, brancas e rosas. O fenótipo rosa é determinado quando a planta é heterozigota e caracteriza-se por ser uma coloração intermediária. Olha a palavrinha-chave, gente. Eu vi aqui, coloração intermediária. Coloração intermediária acontece em qual situação? De dominância incompleta, né? Letra C, né? Vai haver uma formação de uma característica intermediária, porque de uma planta vermelha e uma planta branca formaram-se plantas rosas. É uma mistura entre essas características da geração parental. Então, ficamos com a letra C. Última questão, número 6. Dominância incompleta ou semidominância ocorre quando alelos em heterozigose promovem efeitos diferentes do fenótipo em relação ao estado de homozigose. Em plantas maravilhas, os genótipos abaixo influenciam nos seguintes fenótipos. Temos aqui flores vermelhas, flores brancas e rosas. Em um cruzamento entre uma maravilha vermelha e uma branca, nós temos aqui ó, a vermelhinha e a branquinha, nasceu na geração filial 1, em F1, 90 maravilhas rosas. Ou seja, nasceu todo mundo rosa. Que é aqui na segunda parte, ó, a florzinha rosa. Qual a porcentagem de indivíduos na cor vermelha ocorrerá se autofecundarmos duas gerações das maravilhas de F2? Na verdade, esse F2 aqui está errado, gente. Seria F1, tá? Porque essas maravilhas aqui serão fecundadas na F1. Mas isso não altera o resultado da questão, não. Então, ele está perguntando, se eu cruzar duas maravilhas rosas, qual será o resultado de flores vermelhas? Então, cruzando essa planta aqui. Eu peguei essa planta aqui e cruzei com ela mesma, né? Fiz uma autofecundação. Então, Vzão com Vzão, 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 Vzão com Bzão, Vzão, Bzão, Bzão com Vzão, Vzão, Bzão, Bzão com Bzão, Bzão, Bzão. Então, nesse cruzamento aqui, nós temos 4 resultados. Apenas um deles vai ser uma flor vermelha. Então, eu tenho 1/4 de flor vermelha, 1/4 de flor branca e 2/4 de flor rosa. Em porcentagem, significa o quê? 25%. Eu vou ter 25% de flor vermelha, 1 em 4, ok? Então, ficamos com a letra B.